Felipe Vaz que traz pra gente a cada 15 dias, né, curiosidades no mundo da tecnologia, eletricidade, eletrônica. O que é que temos aí de novidade, Felipe? Um assunto hoje, Jean, você vai gostar do assunto hoje, tá? É um vídeo que viralizou desde semana passada. Eu postei nas minhas redes sociais ontem, não sei se não é da Ferrari, né, que o cara bateu a Ferrari, não. Não, esse daí não. Mas esse você tá sabendo. Esse eu tô sabendo. Também viralizou. Um outro vídeo que viralizou da nossa área aí, né, que é de um influencer do Rio de Janeiro. Ele é um influencer que ele fala sobre carros, né? E depois, com a vinda do carro elétrico, ele começou a fazer vídeos sobre carro elétrico, toda a história de carro elétrico. E ele ficou maravilhado porque ele adquiriu o carro elétrico e instalou um sistema fotovoltaico lá. E eu falo maravilhado que ele recarrega o carro com energia limpa, certo? E aconteceu nesses últimos tempos, né? Voltando a falar daquele cenário da inversão de fluxo na energia solar, né? Então o vídeo que ele fez nessa semana chegou a 3 milhões de visualizações. Em 4 dias já estava com 2 milhões e poucas visualizações. E é um vídeo meio polêmico, né? Dependendo do ponto de vista, é um vídeo assim que teve sim um sensacionalismo, né? Ele tem uma boa parte que é verdade, mas tem também uma parte de sensacionalismo que fala assim, acabou a energia solar. Porque ele tá tendo que carregar agora na luz lunar? Não. Ele se autocarrega? Não, é assim, o que acontece? Ele ficou sabendo também a dificuldade que começou lá em Minas Gerais com a aprovação dos novos projetos, né? Então o que está dificultando a homologação dos novos projetos. Então o que acontece? Minas vem enfrentando desde 2022 e 2023 uma grande as empresas lá, né, de fotovoltaico, uma grande crise porque eles estão sendo barrados na aprovação dos projetos, né? E por que estão sendo barrados? Eles pegaram uma brecha na resolução 1000 da ANEEL, que é o artigo 73. Então o que diz esse artigo 73? Que tem que haver um estudo de inversão de fluxo na rede elétrica da concessionária. O que quer dizer essa inversão de fluxo? A inversão de fluxo é muito sistema funcionando, gerando energia, né, no horário de pico, vamos falar das 10 da manhã às 3 da tarde, e com isso tem pouco consumo no local e é muita energia injetada na rede elétrica. E com isso causa um distúrbio, e às vezes o transformador que atende um certo número de residências, comércio, ele fica sobrecarregado, e com isso ocorre uma inversão, né, como se a energia ela estivesse na contramão, né, e ela não tem para onde ir, então acaba ocasionando um distúrbio na rede. Mas é o que eu já venho falando há muito tempo, né? A gente já abordou um tema parecido com esse. Sim. A inversão de fluxo, ela sempre existiu. Ela sempre existiu, né? Então, assim, estratégias e alternativas existem. Basta os responsáveis fazerem com que isso aconteça, né? Então, com a hidrelétrica também acontece a inversão de fluxo. Termoelétrica também, né? Então, não é energia fotovoltaica que vai causar um dano maior. Que tem que ter um cuidado, né? A ONS, o Sistema Nacional Brasileiro de Energia, ele tem que tomar cuidado com isso, sim, porque tem grandes usinas, né? Então tem centros, né, com grandes usinas de geração que injetam muita energia na rede. E essa energia vai para quem? Vai para os consumidores, né? Vai para as residências mais próximas, para as indústrias mais próximas e tudo mais. Então o que acontece? O que esse influenciador ele quis dizer nesse vídeo? Ele quis chamar a atenção, né? Porque é preocupante e acabou chegando aqui em São Paulo, né? Então, só que o vídeo dele é assim, acabou a energia solar, você só vai poder gerar energia à noite. Então não faz sentido, né? Se é uma energia fotovoltaica que depende da luminosidade do sol, como que você vai gerar? Mas esse exemplo que ele usou, porque das 7 da noite às 5 da manhã, porque vinha essa descrição na devolutiva da concessionária, porque ela faz um gráfico. Então ela pega lá como que está o cenário durante esse período, né? O período do sol. Então ela fala assim, que nem eu falei, das 10 da manhã às 3, 4 da tarde, é considerado pico, né? Nas 10 já está sobrecarregando, no meio-dia sobrecarregou e depois começa a descer o efeito contrário até as 4 da tarde, né? Então o que acontece? E no estudo, eles mostram através de números e gráficos que nesse período a inversão de fluxo ocorre, então está no negativo.
Então, assim... Isso quem se prejudica daí é a concessionária, isso? É uma questão de prejuízo financeiro ou é uma questão de segurança que pode dar um problema? De distúrbio e pode ocorrer alguma... Uma explosão, alguma coisa assim? Um sinistro, assim, abrir um religador, abrir uma linha de transmissão, causar um distúrbio. Mas Sim. isso está longe de acontecer. Uhum. O Brasil tem muito a crescer ainda. Então, o que acontece? Quando ele fala isso, não é que a concessionária... Porque no começo, Marquinhos, o que aconteceu? A gente pensou em bater na concessionária, né? Foi feito um movimento, foi mais de 80 empresas na frente da CPFL lá em Campinas, entendeu? Mas isso é porque começou primeiro de setembro, a gente começou a ter as primeiras reprovas. E quando você olhava e analisava, você fala, eu não concordo com isso. Poxa, você estudou por isso. No meu caso, até cheguei a falar, falei, pô, dá vontade de pegar o diploma nosso e rasgar. Porque a forma de análise, cara, passaram uma fórmula e os caras fazem no papel do pão uma conta, você entendeu? Ontem eu vi uma matéria, inclusive estava baixando os áudios aqui para a primeira página, e falava sobre o aumento da temperatura, né? Sim, eu vi isso daí térmica e tal. Exatamente. A energia, o brasileiro vai gastar mais em energia. Por quê? É ventilador, é o refrigerador que funciona mais. 2,2% aumentou em janeiro, né? Exato. Ar-condicionado. Sim. Agora, você imagina, se no pico, né, na geração de energia elétrica, eu duvido que haja inversão de fluxo, porque, consequentemente, aumenta-se o consumo de ar-condicionado, né? Não sei, acho que tem coisa que mais. Exatamente. Ao mesmo tempo que está entrando, também vai sair mais, né? Exato. E daí, o que acontece? Então, a gente fez um movimento, né? Tem aí várias associações que estão forte fazendo o movimento. E o primeiro, né? Vamos falar assim, em Capivari chegou em dezembro, uma semana antes do Natal, eu tive as primeiras reprovas. Eu falei, Capivari ainda tem muito a crescer ainda, né? Tem muito telhado para se instalar, tem muita casa, comércio para instalar. Então vai demorar um pouquinho para chegar. E a nossa rede aqui, querendo ou não, uma rede um pouquinho mais atualizada. Lá em Minas, eu concordo. São cidades mais distantes uma da outra, a linha de transmissão deles é mais antiga, não teve um investimento, né? Teve uma reunião agora lá com o diretor da CEMIG e o cara falou, a pergunta foi, quanto a CEMIG faturou esse ano? Não sei quantos bilhões. Eu falei, poxa, mas se faturou bilhões, quanto por cento foi destinado a investimento? Exato. Entendeu? É pouco. Então o que acontece? Quando um influenciador ele aborda isso daí, então o que acontece? Então eu quero deixar claro assim para a população que foi a semana que eu mais recebi no Instagram da empresa e no WhatsApp da empresa, nós recebemos muita mensagem sobre isso. Porque assim, a energia solar ela ficou acessível. Ela caiu 45% o valor do equipamento desde 2022. Então, não é só a pessoa que quer economizar, mas tem pessoa que tem o sonho de gerar a própria energia. Você entendeu? Daí eu acho que essa resolução aí foi porque alguém começou a faturar menos, na verdade, a arrecadar assim, menos. Isso. Alguém. Na verdade, assim, esse alguém tem muitas usinas fotovoltaicas em Minas e Nordeste e Norte do Brasil. E eles precisam comercializar essa energia. Mas é que conforme vai popularizando também, as coisas caem, né? Antigamente o telefone era caríssimo. Sim, era caríssimo. Depois ficou popular. Então também acho que é essa tendência, não é? Sim. Então, assim, o importante falar sobre esse vídeo que está viralizando é que, assim, a energia solar ela não acabou e não vai acabar. No entanto, que tem um projeto de lei, que é o 624, ele já está lá em pauta no Senado, só que acontece, a gente precisa de apoio político. No entanto, que foi feito no mês passado uma reunião com uma deputada lá em Piracicaba, eu estive presente, né, e a gente abordou esse tema independente partido, tá? Independente partido, sendo que não precisa ser do pessoal. Não precisa ser pessoal. Exatamente. O negócio a gente precisa de apoio político, para quê? Porque essa PL, quando ela chega no topo da fila, alguém vai lá, olha, coloca ela por último da fila. E essa PL diz o quê? Ela é para favorecer a energia renovável, independente se é solar ou não, mas a energia renovável para pessoas de baixa renda e para uma categoria de potência. E com isso, acaba a inversão de fluxo. Tá? Então o que eu quero dizer sobre esse vídeo, quem que tiver curiosidade, entra lá na minha rede social, acho que tá no ar ainda por 24 horas lá, tá rodando ainda. Mas... @Felipe Vaz. Vaz_Felipe. Porra, tentou ajudar. Né? Então, assim, o que acontece?
Então, só para esclarecer sobre esse vídeo. É preocupante sim, porque está sendo barrado em algumas situações, mas a gente já se mobilizou e a gente já se enquadrou com esses novos argumentos da concessionária. Você entendeu? Então, a concessionária ela nos dá alguma alternativa. Né? Então agora tem um termo também lá do artigo 73 que eu mencionei, que por exemplo, equipamentos com potência até 7,5 kW, se for reprovado por inversão de fluxo, você pode assinar esse termo e você assina esse termo e você se compromete à concessionária que você não vai mandar crédito para uma segunda, terceira, quarta unidade. Aquele crédito vai permanecer ali. Por que foi feito isso também? Porque muitas pessoas, muitas empresas estavam fazendo sistemas muito grandes em um local para ficar mandando crédito. E com isso, você sobrecarrega assim o bairro. Você entendeu? Então você monta. Se você na sua casa... Porque se você diversificar, né, tecnicamente, instalar em uma residência ou na outra tal, você vai distribuir. Você distribui. Não vai ficar só num ponto. Você não concentra. Só para ver se eu entendi, porque o Marquinhos entende um pouco do assunto. Sim. Eu sou leigo. Essa questão de inversão de fluxo, ele estaria burlando o sistema, teoricamente, e assim ele acaba prejudicando a concessionária e prejudicando os clientes, seria isso? Ele injeta uma energia só para ele? Não, ele injeta lá na rua, na rede, uma certa quantidade de energia que não está sendo consumida. Muito alta, sim. E daí... Você precisa de consumo. Mas ele estava fazendo isso só para benefício próprio? Não, ele está fazendo um estudo e está tentando comprovar que isso existe lá na rua. Sim. Você entendeu? Mas a forma que está sendo feito esse estudo, esse cálculo, está errado. Entendi. Tá? Eu não concordo. No entanto, o que acontece? Então, assim, qual que é a dica que a gente dá? Né? Primeiro, tem que pegar empresas sérias. As empresas sérias vai ter lá uma engenharia própria ou terceirizada. Terceirizada também é uma empresa séria. Né? E ela vai ter a competência de analisar essa devolutiva da concessionária, independente da concessionária, tá? Não é só CEMIG, CPFL, RGE, que é a CPFL lá no sul também está passando pela mesmo problema, né? Então o que acontece? A gente pega essa devolutiva, analisa todas as ressalvas e a gente não é que rebate, a gente entra com recurso técnico, né? Então eu tenho um caso recente aqui, o que aconteceu? É um comércio que ele já tem sistema e ele precisa de mais, porque ele só está reduzindo 60%, então ele precisa de mais 40%. E onde está então, nesse caso, não há inversão de fluxo, nesse caso, né? Isso, porque ele está consumindo mais e gerando menos. Ele precisa de 100, ele está gerando... falta 40. Sim. Só que 40. Tem gente que usa 100 e joga 200 na rede, entendeu? Para mandar para alguém lá no futuro. Entendi. Isso acaba... É uma sobra. Isso, essa sobra vai ocasionando o problema, né? E daí o que acontece? Ele tem um telhado que é no outro lado da rua, que utiliza o mesmo transformador, tá ligado no mesmo transformador. Nisso a CPFL ela reprovou, porque deu inversão de fluxo no local, porque o que ela analisa? Se naquela residência ali, naquela unidade ali, só consome 200 kW, por que eu vou gerar 2.000 kW? Ela reprova. Já reprovou. Antes não, passava. Você entendeu? E daí qual que foi uma coisa que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um estudo por conta própria e provar para a CPFL que essa unidade está no outro lado da rua e utiliza do mesmo transformador. E que essa energia gerada aqui vai ser consumida exatamente pelo aquele comércio na frente dele. Ia ser aproveitada então essa energia, não só para ele. Exatamente. Eu tive que fazer essa análise por conta, protocolar e rezar que o cara tivesse a boa vontade de analisar o meu contragolpe. Né? Como eu analisei o deles, eles também teriam que ter a boa vontade de analisar. Mas isso às vezes pode ser má vontade de analisar ou também porque tem muitos espertos que tentam... Na verdade, pode ser técnico, né? Não, é assim, segue a regra, certo? Quem vai estar analisando lá na concessionária é um técnico ou um engenheiro independente, mas tem que ser um técnico eletrotécnico ou um... Não, eu falo porque às vezes tem gente que quer aproveitar e daí fica a situação, né? Quando um faz, daí todo a vista grossa para todos, né? Assim, é um cenário triste porque lá em Minas teve um conflito de interesse lá, da própria concessionária, teve sim, isso está comprovado, protocolado, então não tem problema em falar, mas o que acontece? São regras, então você pega um manual e você segue esse manual,
tem uma fórmula no manual, você vai pegar lá todos os dados daquela forma, vai colocar. Mas você pegando dados, né, aleatório e colocar numa fórmula, não quer dizer que esteja certo. Para você ter uma análise dessa, você precisa pegar um medidor aferido, né, pelo Inmetro e tudo mais, tem que deixar no posto de transformação ali, no transformador, por mais de um mês, para você saber a realidade. Porque é feita uma leitura ali, né? Exato. Você não pode pegar pelo consumo irrisório que é demonstrado nos 12 meses de uma conta de energia. Sim. Você entendeu? Então, assim, e o consumo tem pico. Você não consome instantaneamente, assim, né? Numa exponencial. É na exponencial, né? Nos altos e baixos que você consome. Então, assim, só para tá estendendo um pouquinho aí. Então, o que acontece? Esse vídeo, ele tem sim a sua parte séria, mas também tem o sensacionalismo. Então, assim, que nem eu falo, cabe à engenharia recorrer e fazer todo o trâmite legal, tá? Então, assim, por que eu recebi? Eu que já tenho energia, vou ser impactado por isso? Não. Quem já tem, não. Agora, o que nós estamos enfrentando é para aprovar os novos projetos, né? Então, assim, você tem que analisar. Que nem, por exemplo, fazer o autoconsumo remoto, que é compartilhar crédito para sua segunda casa, para casa do filho, do pai, do irmão, alguma coisa. Isso aí está cada vez mais restrito, por enquanto. Quando essa PL for aprovada, passar pelo Senado e tiver a canetada do presidente, tudo vai voltar ao normal. E daí cabe à concessionária fazer a reforma e adequação da rede externa. Tá? Então o que acontece? Muitas pessoas, daí que cabe nós também, né, a empresa e a pessoa, o cidadão, também entender o que está acontecendo e se enquadrar. Que nem chega lá pra gente, eu quero colocar a casa do meu pai, do meu irmão e da minha irmã. Tudo num ponto só. Hoje não tá dando. Então o que a gente dá de solução? Vamos trabalhar no orçamento, num pacotão e vamos colocar 3, 4 sistemas. É que na comparação chula, mas é a mesma coisa que compartilhamento de redes de streams. De Exatamente. Netflix, Spotify, antigamente podia. Você compartilhava com um monte de gente, um só pagava. Isso. Talvez seja o mesmo propósito, eles pensando, poxa, exato. E daí estamos perdendo nisso. Então, assim, não está proibido gerar a própria energia. Alguém começou a mexer na arrecadação. Exato, não está proibido gerar a própria energia. O que aconteceu é que teve a brecha da resolução 1000, que a ANEEL disponibilizou, e estão usando isso como análise, como estudo. Não está errado, né? Apesar de eu não concordar com a análise, isso é uma coisa. Né? Então, existe lá no manual, na resolução, todo o procedimento? Existe. Mas o jeito que estão analisando, isso eu não concordo. Tá? Tecnicamente eu não concordo. Mas que eles estão seguindo uma regra, eles estão seguindo uma regra. Então não adianta tacar pedra lá, não adianta tacar fogo, não adianta fazer nada, que eles estão seguindo a risca. Né? Mas assim, então o que acontece? Mas tem caso de análise. Que nem a gente tá com alguns projetos em sítio, e sítio é final de linha. Tem sítio, chega ao final da rede elétrica da concessionária e tem um transformador ali. E só tem a casa do sítio. Então ali, fazendo toda a análise e estudo, e não também garantindo 100%, mas vamos falar 95%, que ali tem como fazer o autoconsumo remoto, que é o compartilhamento. É até interessante para a própria concessionária ter em fim de linha assim, porque a tensão ali, ela cai, não cai? Não, na verdade, assim, se tiver bem estruturada, vai chegar normal lá a tensão. E vai ter o transformador condizente para atender a demanda ali. Então o problema é também que acontece. Muitos bairros, não só Capivari, tá? Isso é no estado inteiro, no Brasil inteiro. Muitos bairros, eles cresceram muito. E a rede, o transformador, ele é antigo. E isso é custo para a concessionária. Então tem muito transformador na cidade que já está sobrecarregado, natural. Então, uma das análises nossas, o que aconteceu? Chegou a devolutiva que existia a versão de fluxo sem conectar o sistema. Porque eles mandam o quê? A inversão de fluxo sem a nossa solicitação, né? E com a nossa solicitação. Eles mostram o comparativo. E chegou para a gente que já havia uma inversão de fluxo sem considerar o nosso sistema. Daí, qual que foi a minha estratégia? Falar, opa, peraí, já está errado. Então, vocês estão fornecendo uma energia com distúrbio. Você entendeu? Então, se já está vindo, daí a gente faz todo o trâmite legal. Recadastra, eu faço todo um documento, eu protocolo, tal, devolvo. Não atendeu, não sei o que, liga na ouvidoria, mas não na ouvidoria para acabar com eles.
Mas na ouvidoria, a ouvidoria é para isso, é para pegar o lado positivo e negativo, né? E também não é para também cortar caminho, é mais para a gente ter uma solução um pouquinho mais rápida, né? E dá uma força também para os consumidores que já Exatamente. estão... E a ouvidoria é interessante aí, para ela saber como que está o cenário. Se não tivesse esses canais de atendimento, a própria concessionária, o chefão da concessionária não vai saber como que está, né? Não vai ter reclamação, né? Então assim, daí liga na ouvidoria e tal, e daí na ouvidoria a atendente, ela falou assim, jamais poderiam ter enviado um documento assim para você. Aí você fala, poxa, tá vendo como eu não concordo? Ou seja, com a análise? algo tá errado, né, Felipe? Tá errado. Então, essa análise que tá errada é que eu falo, tá? Mas assim, tranquilizando o pessoal, gerar energia não está proibido. É um vídeo muito interessante, vale a pena ver. E esse vídeo tem várias respostas. De influencers, de especialistas, tem várias respostas. E tá lá no seu Instagram. Repita o Instagram, então, para quem quiser acompanhar. Tá no Vaz_Felipe e tá no Vaz.engenharia.